falar sobre o problema da demarcação, pseudociências, várias delas, e o problema disso tudo, né? Pra começar sobre, recentemente a gente viu o vídeo de Beowulf aí, que é um vídeo de livro, querendo ou não, poesia, mas recentemente eu tava lendo isso aqui, os textos escolhidos por Popper, né? Escolhidos de Popper. Quem é Popper? O Popper aí é um filósofo da ciência, pá. E aí, uma das coisas que eu achei interessante sobre o livro, né, é o problema da demarcação. E seria o quê? Qual é o problema da demarcação? Há muito tempo atrás, eu falava do seguinte, podia ser ciência, né? Tinha muito bem demarcado, era uma coisa científica que não era. Aí foi surgindo o método científico e a gente precisou fazer o quê? Falar, opa, a gente precisa delimitar o que é uma coisa e o que é outra, senão a gente vai ficar, não vai parar em lugar nenhum. E aí o seu problema de demarcação, né? Demarcar o que é ciência e o que não é ciência. Um disclaimer, não necessariamente tudo precisa ser ciência e tudo mais, mas isso não necessariamente significa que qualquer porcaria pode ser ciência ou qualquer coisa é válida, tá ligado? Não é assim que a banda toca. Mas, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Eu gosto bastante, eu escrevo uma história, eu e um amigo meu, e a gente precisa estudar sobre análise narrativa. Então, melhorar a escrita dos nossos personagens, da narrativa da história. Tipo assim, não só exatamente, a gente se baseia em algumas coisas, tipo, os Campbell, do Jornada do Herói, por exemplo. São coisas que não necessariamente vão construídas a partir de um conhecimento 100% científico. Nem tudo precisa ser estritamente ciência. Voltando ao ponto, mas que se delimitar o que é ou não ciência. Ciência, no caso, seria o que usa aí as teorias científicas, que são medidas aí, são testadas, verificadas de acordo com o método científico, e vai passando por todo o processo. E as não científicas, ao contrário, né? Ou que podem ser descomprovados aí pelo próprio método científico. E o Popper vem com a ideia que eu acho muito interessante, que é sempre válida, né? Do falseamento, né? A possibilidade. Qual que é o input da possibilidade? Qualquer ideia, qualquer teoria científica, ela tem que ser falseável. Significa que ela possivelmente pode não ser verdade. E por isso que a gente tem que ir lá testar e testar. Aí era o problema da demarcação. Você precisa ir lá e testar. O problema é que quando a gente não pode falsear alguma coisa, uma afirmação ou alguma coisa do tipo, ela provavelmente não é científica. Justamente porque ela não vai sofrer o falseamento. Ela não pode não ser verdade. Entende por aí? E como eu tava lendo, né, sobre falsabilidade, o problema da demarcação, eu achei interessante o seguinte, que acabou me lembrando de um artigo de 2001, falava sobre os efeitos do horóscopo em relacionamentos femininos, né, ou seja, foi feito apenas com mulheres, randomizado, e com poucas pessoas, mas foi interessante o seguinte, né, tinha feito os questionários, os dados, e até fui falado sobre um bagulho, e como eu fiz a faculdade de psicologia, teoria da atribuição. O que é a teoria da atribuição na psicologia social? Que é uma das áreas que estuda a psicologia em volta de como a gente lida a sociedade. Basicamente, a teoria da atribuição fala sobre o quê? As maneiras pelas quais as pessoas explicam ou atribuem o comportamento de outras pessoas ou delas mesmas. Exemplo aqui do tipo, você está explicando o comportamento, a personalidade de alguém a partir do quê? Da data e da posição dos planetas que a pessoa estava no dia que a pessoa nasceu. Pra explicar o que? O comportamento da pessoa, tipo, essa pessoa é arrogante, ela é leã. Pode ser uma coisa interessante. Seguinte, algumas pessoas ficaram surpresas, porque provavelmente falam assim, eu sei, você vai falar que a psicologia não funciona, todo mundo sabe disso. E é até um debate feito, debate não, mas é questionado no próprio artigo das ciências, quão danoso elas podem ser. Por exemplo, a maioria das pessoas, elas têm a noção do que assim como a poligrafia, o polígrafo explica sobre, é mais um passatempo. As pessoas acham divertido, tipo, você ler o horóscopo e dizer que uma pessoa tem signo tal e acontece. Da mesma forma que, assim como na gringa, e acredito que veio pra cá recentemente no shorts que eu tenho visto, que é o polígrafo, que é aquele detector de mentira, digamos assim. Geralmente as pessoas usam pra fazer show, perguntar alguma coisa. Muitos influencers estão usando pra fazer perguntas e a pessoa dizer se a pessoa fala sim, daí o outro cara que tá com a maquininha ele fala se disse verdade ou não. Todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas nos Estados Unidos tem noção de que o polígrafo não funciona. Mas ali, no momento, se divertir, entretenimento, aí fica divertido, tipo, nossa, existe, e se a pessoa disse a verdade, né? Por conta disso se torna um fator divertido, então não tá afetando ninguém negativamente. É como se fosse um verdade desafio, e onde o pessoal meio que tem que dizer a verdade ou não. Ficou o risco de talvez você seja pego no flagra, e aí deve deixar mais empolgante, é maravilhosa, ui. E aí, acontece o seguinte, no estudo relatado que as únicas pessoas que sofrem alguma
alguma questão com relação ao horóscopo, porque o horóscopo funciona, mas ele só funciona com pessoas que realmente acreditam. Então, tipo assim, a única coisa que afeta na tomada de decisão da pessoa, a pessoa realmente acredita, consome as coisas, porque faz sentido. Você está reforçando uma coisa que você vê que acredita ou está predisposto a acreditar em certa noção psicológica aí. Que, assim como o comportamento, vai ficar reforçando uma ideia de que você, tipo, que você tem uma tendência maior a se encaixar com o que você acredita que seja seu signo. Então, tipo, se você for uma pessoa mais introvertida, talvez você fique mais introvertida ainda, porque você tem noção que seu signo é de pessoas introvertidas. Então vai, resumidamente, assim como vai fazer falando sobre magia, vai ser interessante, mas um breve spoiler, que é maldições só funciona se a pessoa acreditar, digamos assim. Então, muito mais a ver com a crença da própria pessoa, no que a pessoa está consumindo, do que necessariamente respaldo. Não é como se, tipo, se funciona no negócio da personalidade, isso conclui-se que a astrologia é verdade. Não, na verdade é como se qualquer conhecimento falasse, que se fala sobre a astrologia em volta ali, a pessoa acredita que funcionaria de qualquer forma. Não é porque Saturno estava posicionado na casa do caralho, tá ligado? Não é assim que funciona. Então, eu achei interessante esse artigo. Eu tinha visto também o podcast do Pirula, dos 3 elementos lá, achei interessante pra caralho. 2020, na época que eu fazia física, que era o seguinte: em primeiro lugar, é o misticismo quântico. As vezes do tipo, não, nossa, já vi coisa de tipo a senhorinha falando que começou a estudar física quântica. E aí, tô fazendo a porra da faculdade de física. Caralho, onde você está fazendo seu curso de física quântica? Minha companheira. E ela, eu li esse livro aqui. E era um desses livros de misticismo quântico. E aí, tipo assim, na cabeça da pessoa, a pessoa com certeza que, tipo assim, não, ela manja um caralho de partículas. E que você molda o ambiente, que você olha, tipo, e pegam aqueles experimentos e distorce pra um caralho. Do tipo, o observador muda a realidade por conta daquele experimento da dupla fenda, tá ligado? E não é assim que a banda toca, bicho. Mas o pessoal fala essas coisas e fica uma desinformação do caralho. E aí tem um monte de gente que não sabe o que é física quântica, não sabe o que é X e Y. E aí, no final do dia, as pessoas vão achar que é um e no final do dia é outro, tá ligado? E eu acho isso uma safadeza desgraçada, tá ligado? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Ligado? Mas enfim, só que a gente não pode ser inocente e achar que, tipo assim, isso não pode causar prejuízo de formas negativas também. E a gente quer falar de alguns problemas, né? Por exemplo, a questão mais comum de identificação das pseudociências é que elas podem ser aprendidas muito rápido. Além disso, seus conhecimentos são bem pouco elaborados e sempre mudam convenientemente seus aspectos, né? Mas categorizado, pelo menos este, que foi uma coisa bem interessante que eu não sabia quando eu tive que fazer esse vídeo, que é a primeira, digamos, pseudociência seria como as abordagens não científicas que têm aspiração de serem chamadas de ciência, como por exemplo a ufologia, ou a psicologia, a psicanálise e a própria homeopatia. E a segunda seria abordagens que elas não apresentam as pretensões científicas, mas elas tentam se manter como iguais ou até superiores ao conhecimento científico, como a medicina chinesa e a acupuntura. E por último, temos aquelas que são técnicas sobrenaturais, como esoterismo, tarô, que não são técnicas, não necessariamente têm a pretensão de ser uma ciência e nem de estar de igualdade, né? Uma coisa que é notável com essas questões mesmo é que elas sempre apelam para as emoções das pessoas. Justamente porque eles satisfazem necessidade, que é uma satisfação espiritual, ou até mesmo cura para algum tipo de doença, ou uma explicação que causa maior conforto, que acaba sendo uma das explicações que as pessoas tendem a acreditar. Porém, são conhecimentos estáticos, também pode acarretar vários problemas, já que não tem desenvolvimento e acaba levando à propagação de várias fake news. Não só isso, como a propagação de fake news aumentaram no Brasil após o Covid, tanto que criaram um apelido para isso, que é o Era da Pós-Verdade, que é para descrever a sociedade mais atual, com uma circunstância em que os objetivos são menos influentes para mudar uma opinião pública do que os apelos emocionais e crenças pessoais. Ou seja, as pessoas são mais moldadas atualmente pelas coisas que acreditam e coisas que causam um apelo mais emocional do que necessariamente as coisas como elas são, né? Em 2018, a Wellcome Global Monitor trouxe alguns aspectos da visão dos brasileiros sobre a ciência. O que chama bastante atenção é, por exemplo, 13% desconfia totalmente dos cientistas brasileiros, 30% admitem não saber nada sobre ciência e 38% não acreditam nos benefícios trazidos pelos trabalhos dos cientistas. Mas o que chama ainda mais atenção é que 75% diz que
quando a ciência e a religião discordam, as pessoas vão preferir escolher a religião, que é uma coisa que chama muita atenção. O que preza nesse vídeo aqui, que era o que a gente estava falando com relação à psicologia, foi quando os estudos estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, eles notaram que 24,4% das pessoas parcialmente acreditam na influência do horóscopo na personalidade, né? E você pode pensar, que caralho, mas por que? Eu entendi que a crença satisfazem algum processo de paz ou até mesmo explicações rápidas, mas como que isso acontece? Bom, a gente tem, por exemplo, a teoria do processo dual do Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar. Inclusive, por conta dessa teoria, ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2002, né? Justamente porque nesse sistema do rápido e do devagar, rápido e ciência foi. Inclusive, tem um livro que, fora o Rápido e Devagar, que fala sobre o tema desse vídeo, sobre as pseudociências, vai aparecer imagem do livro, eu tenho gostado bastante, né? O rápido é o processo que a pessoa é o processo mais inconsciente, né? Intencional, tem esforço, objetivo e muito afetivo. E por conta disso, inclusive intuitivo, por conta disso, tem a maior, por conta mais afetivo, se linka aí um pouco às pseudociências. Já o devagar, que necessita de esforço, né? Um raciocínio lógico, mais neutro, racional, é o que acaba fazendo que a gente volte e perceba que talvez aquilo que a gente está indo por intuição possa não estar corretamente. E a gente consegue construir pensamentos e um raciocínio mais claro, né? E por conta dessas coisas todas, a gente tem o quê? Outra parte importante sobre o que vai somar com essas aí. A gente tem uma propriedade cognitiva do ser humano, característica do ser humano, que é o que? É uma tendência a buscar padrões no ambiente através de conexão de eventos, ou que acaba organizando os componentes de pensamento, percepção, o que a gente vai interpretar como um conceito individual, uma causalidade, e aí a gente pode cair em vieses. Por exemplo, a maioria das pessoas, elas estão por conta do rápido devagar, digamos assim, por conta de um pensamento mais rápido, né? As pessoas têm uma propensão a cair no viés de falsa causalidade, que é o que? É a tendência de assumir que um evento é a causa de outro peso, porque os dois acontecem juntos. E aí, por conta disso, essas pessoas, como é desenvolver a ilusão de causalidade, estão mais propensas à aceitação de superstição e pseudociências, como homeopatia, reiki, grafologia, por exemplo. Nisso a gente também tem o viés de conjunção, que é o que é a percepção da probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente, é vista como mais provável do que acontecer isoladamente. Por exemplo, você pensa em um amigo e aí acontece o que? Ele liga em seguida. Então, por conta desse acontecimento, ele só pode ser explicado como algo sobrenatural, como a sorte, ou até mesmo destino. Eu gosto também do outro exemplo, que é aquilo das horas, as horas tipo 11h11, e acontece alguma coisa, né, magicamente, e aí por conta disso associa que é por conta dos horários em conjunto, né? Pode estar aí relacionado a essa conjunção. E nisso a gente também tem outro viés, que é o de auto-retribuição, que é onde o indivíduo interpreta que os acontecimentos negativos algo externo, né? O que acontece em volta com sobrenaturais. Ou é uma sorte, assim, quando o outro tinha a ver com sorte, aqui são falando de má sorte, né? Então quando eventos negativos acontecem, aí é uma sorte. E quando acontecimentos positivos acontecem, aí é mérito próprio da pessoa, não tem a ver com sorte ou má sorte, né? Isso acaba induzindo o quê? Falta percepção de que as forças sobrenaturais podem ser entendidas e até mesmo controladas, digamos assim. E isso gera superstição como bater na madeira, quando para impossibilitar que alguma coisa ruim aconteça. E acontece por conta desses vieses que a gente vai acabar criando, né? Eles ajudam a preencher o quê? A sensação de falta de controle e incerteza que geram aí uma resposta cognitiva agressiva. Já que estresse e ansiedade, que com problemas de segurança econômica, eles são bem comuns nesse tipo de pessoa, que pode gerar uma propensão, né? Nessas situações, as respostas lógicas elas vão acabar sendo ignoradas, e aí as pessoas ficam debilitadas para esses processos cognitivos não racionais, né? Inclusive, lugares que causam sensação de maior ansiedade ou uma sociedade mais desigual e violenta, ela tem maior tendência aí de uma de astrologia, por exemplo, por conta das previsibilidades, né? Pelo menos para finalizar e fechar, aqueles motivos que levam aí as pessoas a acreditar em teorias conspiratórias ou pseudociências, né? Seriam motivos epistêmicos, buscar explicações causais que diminuem uma sensação de certeza. Os motivos existenciais que trazem uma sensação de segurança, né? Como problemas financeiros, doenças crônicas, e preenche, né?
já os motivos sociais, que são sentimentos de pertencimento, fazer parte de algum grupo que acredita em alguma ideologia ou alguma crença religiosa, por exemplo. Então, por conta dos indivíduos se sentirem acolhidos, eles podem desenvolver até uma ilusão de invulnerabilidade. E aí a gente pode pegar os casos como a volta do terraplanismo, por exemplo. Inclusive eu fiz um vídeo aqui. Mas e aí, o que vocês pensam sobre pseudociência?